Olá! Hoje a gente vai mergulhar no mistério que nem o melhor detetive conseguiria prever. Sabe onde? Numa sala de aula, lá no coração da Amazônia. E a solução para esse mistério? Bom, ela sempre esteve com os próprios alunos. Mas antes da gente entrar de cabeça nessa história, pensem comigo um instante. Qual é o maior obstáculo para o aprendizado numa sala de aula? Professores, especialistas, todo mundo tem uma teoria. Mas a resposta mais honesta, e como a gente vai ver, talvez a mais chocante, veio direto da fonte. E é aqui que a nossa história ganha vida. Lá em Itacoatiara, no Amazonas, o professor Luiz Alberto Pepino já estava cansado de só supor as coisas. Ele decidiu fazer algo que parece simples, mas é radical: perguntar. Simplesmente perguntar. E, mais importante, ouvir o que os alunos tinham a dizer. Então, vamos aos detalhes. O que o professor Pepino fez não foi só um trabalho acadêmico, não. Foi uma verdadeira missão para tentar decifrar o que se passava na cabeça dos estudantes dele. A pergunta principal parecia simples, né? O que de fato ajuda a aprender história e quais são aquelas barreiras invisíveis que atrapalham tudo, o que rouba a atenção deles? A resposta para isso, gente, podia mudar completamente o jogo. E para decodificar um volume tão grande de respostas, o professor usou uma combinação muito inusitada. De um lado, a paciência de ouvir, e do outro, o poder da inteligência artificial. E acreditem, essa mistura é fascinante. E olha só como foi esse processo. Primeiro, ele fez uma pesquisa com 240 alunos, o que gerou milhares de respostas. Para não perder nenhum detalhe, nenhuma nuance, ele gravou 18 horas de áudio lendo cada uma delas. Aí, a tecnologia entrou em campo. Uma inteligência artificial transcreveu tudo e outra, o Gemini do Google, ajudou a encontrar os padrões que estavam escondidos ali. Foi um verdadeiro trabalho de detetive digital. E, finalmente, o veredito. A análise de todos esses dados revelou uma verdadeira batalha acontecendo dentro da sala de aula. De um lado, a narração do professor, que prende a atenção, e do outro, o ruído, que destrói tudo. E a primeira revelação foi muito positiva. Quase 80% dos alunos disseram que o que eles mais gostavam eram as explicações do professor. Isso prova uma coisa, né? No fundo, todo mundo ama uma boa história, uma narrativa que transporta a gente para outro lugar. E essa fala de um aluno resumiu tudo com perfeição. Comparar a aula a um filme? Poxa, é genial! É a prova de que a arte de contar histórias continua sendo a ferramenta mais poderosa de um educador. Mas isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, certo? Se a didática do professor é tão boa, tão apreciada, por que ainda existem barreiras? Afinal, qual era o verdadeiro vilão dessa história toda? E aqui está, o grande vilão do nosso mistério, revelado num único e impactante número: 69%. Para a esmagadora maioria, o maior inimigo do aprendizado não era a matéria, não era o professor, mas sim o barulho e a bagunça dos próprios colegas. E essa citação, dá para sentir a frustração na voz desse aluno, não dá? Ela dá vida para a estatística. É o desabafo de quem só quer uma chance de aprender, mas é constantemente interrompido. Só que o barulho não era o único vilão. A pesquisa descobriu um outro obstáculo, um que é mais interno, silencioso e talvez até mais paralisante: o medo. O medo da avaliação. É isso mesmo, mais da metade dos alunos tem pavor das provas, e o motivo fica bem claro. Aquela pressão para decorar um monte de informação, em vez de entender de verdade o porquê das coisas, isso transforma o aprendizado em pura ansiedade. E a investigação foi ainda mais fundo, revelando mais uma camada de complexidade. Aparentemente, a sala de aula se transforma dependendo do horário. Os desafios dos alunos da manhã não são exatamente os mesmos dos alunos da tarde. E essa tabela aqui resume as diferenças de um jeito incrível. Olha só. De manhã, o grande problema é o barulho. Já à tarde, o celular se torna um vilão mais presente. Até o medo das provas muda, com picos em séries diferentes. Isso mostra que não existe uma fórmula mágica, uma solução única que sirva para todo mundo. Ok, então a gente já tem o diagnóstico. Mas e a solução? A parte mais incrível dessa história é que as melhores ideias não vieram do professor, vieram dos próprios alunos. Eles não só apontaram o problema, como também mostraram o caminho para resolver. E as soluções são tão diretas quanto os problemas. Primeiro, um pacto pelo silêncio. Usando a força daquele número, dos 69% que querem estudar,
para criar um acordo coletivo. Segundo, criar avaliações que valorizem o raciocínio e não a decoreba. E terceiro, usar mais vídeos e tecnologia, exatamente como eles pediram. Simples, direto e genial. E olha a maturidade que vem nessa citação. É um aluno pedindo respeito em nome do futuro. É a consciência de que o tempo de aprender é precioso e não volta mais. É muito poderoso isso. E a gente fecha com a lição talvez mais importante de todas. No fim das contas, essa pesquisa não era só sobre barulho ou provas, era sobre propósito. Para este aluno, a história é uma ferramenta para não ser enganado, um mapa para entender o mundo. E essa é uma lição que com certeza ecoa muito além daquela sala de aula lá na Amazônia.